Então, meu nome é Cecília Pimenta, ou só Pimenta, como me chamam os alunos. A nossa ideia é falar sobre estratégias de mercado. Eu vou dividir com vocês alguns conceitos, algumas tendências, algumas inquietações, algumas esperanças, sobretudo. Mas quem vai fazer a mágica de pôr tudo isso no mundo real é a Cláudia e Pedro, que são da Oficina de Valor, que entram na segunda parte desse nosso encontro. Então, eu só queria contar para vocês que eu tenho muito mais slides do que eu devia, então eu devo passar corrido. Para alguns deles, não se preocupem, não seriam importantes. Mas a mais... Você sabe, esse seminário, ou melhor, esse workshop, foi chamado de oportunidades de mercado do topo à base da pirâmide. Esse é um erro bizarro, aliás, eu faço isso com muita frequência. É do topo e da base. Eu passei pelo meio. Esse meio da pirâmide eu realmente não vou abordar aqui. Eu vou abordar os dois extremos, que são dois momentos... É curioso, né? A gente tem no topo o encontro de uma maturação, de uma maturação de mercado convergindo para um desenvolvimento brutal de tecnologia. Então, à medida que o mercado fica mais sofisticado, exige e é mais... complexo nas suas necessidades e desejos, a tecnologia acompanha. Às vezes acontece o contrário. Mas, de qualquer maneira, é convergente. Por um outro lado, a gente tem uma proposta, essa eu só vou visitar. Eu vou deixar para o final aqui da minha fala, e eu só vou visitar. Eu queria só mostrar para vocês. Provavelmente, vários de vocês conhecem o Prahalad. É um guru estratégico. Ele é indiano, e ele tem uma proposta de... erradicação da pobreza pelo lucro, que é fascinante. E o que ele chama de capitalismo inclusivo. Mas eu vou deixar ele falar lá no fim. Nem me atrevo. Bom, nossa agenda rapidamente. O que eu queria começar a dizer é o que o nicho não é, o que os nichos não são. O nicho não é um recorte de mercado, não é uma criação do marketing. Ele não está restrito a pequenas empresas como alguns mitos. O nicho tem... ele fomenta vários mitos, mas enfim. Aí eu passo para nichos na prática e o modelo persona que a Cláudia vai apresentar para vocês, que é o que eu disse. Vai mostrar para vocês como é que todo o arsenal, todo o instrumental, toda a ferramenta que eu citar para vocês aqui pode ser aplicado na segunda-feira. E o Prahalad, como eu já disse. Bom, nicho não é um recorte de mercado. Segmento também não é. Aliás, mercado é uma abstração. Essa história de falar em mercado é curioso, para que a gente telefona, né? O senhor mercado. Não existe. O mercado é um aglomerado de pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante do ponto de vista estratégico. Se você acha que você recorta nichos, aliás, eu tenho mania de usar esse termo e é totalmente equivocado, dá a impressão de que o mercado é uma coisa sólida, né? Homogênea, da qual você extrai consumidores desse ou daquele tipo. Não é verdade. Parece um jogo de palavras, mas não é. A diferença que existe de você recortar alguma coisa que você considera monolítica e você encarar o mercado como um conjunto de pessoas que você reconhece parecidas para isso, aquele efeito, é brutal, é brutal. Isso mudou muito hoje em dia. A gente está muito mais atento ao fato de que, e nós vamos visitar isso, de que o consumidor, acima de tudo, como a gente, é pessoa. Tem aqui uma definição que eu não vou poder ler, não vamos ter tempo todo, sobre mercado, magnífica, de um livro que eu revisitei há pouco, graças ao meu amigo Pedro. Provavelmente vocês conhecem, chama-se A Cabala do Dinheiro, não é isso? John Rabino, Milton Bunker. Tem uma definição de mercado e de troca, a troca como um momento quase sagrado, porque é aquele que eu encontro você e nós dois vamos sair de lá, os dois, melhores. Que é a troca do ganha-ganha, que é uma coisa profundamente importante também. Vou falar nisso rapidamente, mas é que em estratégia de mercado, como a gente está lidando com as pessoas para quem a gente oferece, dá o delivery, é a tal história. Gente, como é bom isso. A ética hoje não é desejável, como já foi. Ela é imprescindível. Ela não é uma opção, né? Ela é um imperativo. Tem uma coisa muito legal, há um tempo atrás, eu não sei vocês, tem alguns da minha geração aí? Tem. Eu me sinto mais confortada. Então, há um tempo atrás tinha aquela história de, você consegue fazer lucro apesar de ser ético. Que dava um nó no pescoço, né? Quer dizer, hoje em dia você pode dizer, tranquilamente, você consegue fazer lucro porque você é ético.
Isso é uma mudança, eu digo, como comportamento geral e valorizado, extremamente alvissareira. Bom, outra coisa que acontece e afeta as nossas estratégias de mercado em nichos, é o fato de que eu passo a reconhecer, finalmente, o consumidor como pessoa. Apesar de isso ter sido, não ter sido percebido com a profundidade que talvez merecesse, eu me incluo nisso, a gente em marketing considerava o consumidor como alguém absolutamente racional, que fazia suas compras considerando o custo-benefício, né? E objetivo, que não é verdade, né? O consumidor pessoa finalmente apareceu e a gente teve a coragem de dizer como eu lido com ele. É como eu lido comigo, de certa maneira. Eu vou para os racionais descrentes e cartesianos como eu fui, eu ainda tenho um certo ranço. Quando eu vejo o New York Times há 11 anos atrás dizer que a base econômica migrou da produção para o consumo e que saiu da esfera da racionalidade para entrar no reino do desejo, é perfeito. Isso é uma coisa que realmente não se esperava. Aqui está o nosso consumidor novo, que somos nós, né? Que é uma maturação de social. Nosso consumidor novo não tem a menor tolerância para algumas coisas que aconteciam antes, como custos inadequados, esforço, tempo de má qualidade para qualquer tipo de consumo, seja de produto, seja de serviço. O consumidor de hoje espera... Qualidade virou commodity, né? Isso eu estou falando para entrar na especialização do nicho. O consumidor de hoje exige compromisso, ética e uma coisa extremamente interessante e profundamente, como é que eu diria, decisiva no caso de estratégia de mercado voltada para nicho, que é a experiência. Nós vamos falar um pouco mais disso para frente. Aqui eu estou emprestando um pouco um conceito de gestão de marca, ou de branding, para nicho. E vou falar um pouquinho para vocês, isso para nicho é fundamental. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu tenho uma semelhança... preciso de água, desculpe. Uma semelhança profunda num grupo, mais é importante eu ter consciência dessas mudanças. Bom, rapidamente. Finalmente, essa minha tábua de 10 mandamentos aqui é do Gobet, que é um designer, que é um grande guru de marcas e é um bom investigador de nichos também. Dizem que para você ser um bom estrategista de nicho, você tem que ter um certo instinto caçador. Mas como a intuição é muito importante, agora eu recomendo fortemente que vocês usem modelos matemáticos também. Vamos lá. Os consumidores finalmente são encarados como pessoas complexas, emocionais, e assim que eu tenho que agrupá-los, assim que eu tenho que entendê-los enquanto nichos. E esses nichos, quanto mais passamos pelo tempo, exigem padrões muito claros de relacionamento. Muito claros. Se o relacionamento ganha-ganha não se estabelece, a estratégia é um fracasso. Mas é isso que se espera. Essa é uma mudança que afeta nichos profundamente, que é a mudança da percepção da oferta, sobretudo para nichos, de produto ou serviço para uma experiência. Essa visão de consumidor, tem um designer, Fred Gehry, que usou um termo que eu achei muito bacana. Ele diz, não tem mais o consumidor, tem o desfrutador. Quer dizer, aquela coisa, o consumo pressupõe um gasto, né? Pressupõe eu consumo, gasto e acabou. Hoje na formação de nichos, no atendimento de nicho, o que mais se vê é uma propensão à exigência, se é que eu posso usar essa expressão, de experiências. Se eu perguntar uma coisa, por exemplo, você, você pagaria $35 por uma laranja? É muito, né? Não, né? Não. Eu também não. Qual é seu nome, desculpe? Omar. Você pagaria $35 por uma panqueca? Bem feitinha. Qual é seu nome? Oi? Sandrina, você pagaria $35 por uma colher de conhaque?
Bom. Não é bom. Não? Não? Pois é. Então, a gente não está mais falando de produto. Porque talvez eu mesma, num momento de alta extravagância, pagasse os $35 por um crepe Suzette. Porque a panqueca vem com a laranja, o conhaque e é feito fogo, e eu estou falando de uma experiência. E aí a laranja perde o significado, aliás, você foi ótimo nisso, singular de laranja assume o significado de experiência. E isso veio por conta da intervenção de um serviço, né? Da honestidade à confiança. Aí vocês, bom, honestidade, por favor, é um pressuposto. A confiança vai além. No caso do nicho, no caso dessa, a relação é muito mais estreita, é muito mais intensa. No caso do nicho, a honestidade é o mínimo. Eu espero em todos, no mercado inteiro, mas enfim. A confiança é engajadora, ela envolve. E para esse tipo de relacionamento mais complexo, que se tem geralmente com o nicho, ela é absolutamente imprescindível. Tem uma política de devolução. Eu pus grandes grifes, mas não é verdade. Tem alguns grandes departamentos, tipo Corte Inglês na Europa, que tem uma política de no questions asked, do tipo. Eu posso ir ao Corte Inglês, eu compro um casaco, um paletó. Daí uma semana eu digo, olha, não era bem isso que eu queria. Não era bem isso. Eu queria devolver. Não é aquela história de você troca por uma qualquer outra mercadoria de valor equivalente. Não. Ele me devolve dinheiro e não me pergunta nada. Não me pergunta por que eu não gostei do casaco. Aí, isso acontece já há anos. Nas grandes grifes, há mais tempo ainda. Aí eu me pergunto, isso era um fenômeno de nicho antes, já está sendo expandido por um segmento maior. Por uma soma de nichos, talvez. Aí vocês me perguntam, puxa, quanto isso acontece? Qual é a frequência? Né? De pessoas que vão lá, compram o casaco, de repente usam, voltam. Baixíssimo, o nível é baixíssimo. O bom da confiança é que ela estimula, ele cita uma recíproca, né? Da qualidade à preferência, a tal história não é... A qualidade é uma condição necessária, mas está longe de ser suficiente. Isso tem uma evolução melhor. Eu vou emprestar outra vez um conceito que é super aplicado em nicho, que é o conceito de love mark. Não adianta eu só ser conhecido, né? E no nicho isso é relativamente mais fácil. Eu tenho um conjunto mais controlável, um conjunto menor, de acesso mais direto, geralmente. Eu preciso ser desejado. Aí eu vou entrar no conceito de love mark. Esse conceito é foi um CEO de uma grande empresa, de uma grande agência de publicidade. O que ele diz? Ele diz, olha, seguinte, no mundo do consumo, eu posso ter 2 vetores de medida. Um deles é amor, e ele tem coragem de dizer isso sem medo de parecer piegas. O outro é respeito. Eu posso ter o caso de uma marca que provoca alto amor, ou uma oferta que provoca alto amor e baixo respeito. Isso geralmente tem a ver com modismo. Tem a ver com alguma coisa que te estimula momentaneamente, mas depois ela perde o estofo, a substância. Eu posso ter uma marca que provoca pouco amor e pouco respeito. Ela não é marca, ela é um produto ou um serviço. Ela não tem personalidade. O que tem a ver com o que é absolutamente proibido em qualquer estratégia de nicho. Eu posso ter uma marca com baixo nível de amor e um altíssimo nível de respeito. Ela é uma marca. Agora, a love mark, essa tem altíssimo nível de amor, altíssimo nível de respeito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Uma marca ser respeitada é uma conquista enorme, enorme. Não vejam nisso nenhum demérito, não. É uma questão de posicionamento. Por exemplo, vamos pensar uma marca que eu compraria, acho que todos nós, sem nenhum questionamento. IBM. Você compraria? Compro, sem nenhuma dúvida. Eu não espero nenhum tipo de desassossego com a IBM. E a IBM é sóbria, a IBM é mais discreta. Eu respeito profundamente a IBM. Agora, e ela está num setor que exige isso, né? Agora, se eu falar de uma outra marca de setor idêntico, Apple. A Apple é diferente, né? A Apple tem um outro tipo de posicionamento.
ela inspira uma relação quase emocional. Eu não sei se vocês viram, eu não conheço profundamente, mas... Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 20 ou fiz 20? Desculpe, senhores. Tem 20? Fiz 20. É que em tempo eu sou horrível. Então, entre outras coisas. Deixa eu voltar para cá. Em janeiro, acho, desse ano, a Apple fez um anúncio no site. Eu fiz sem querer. Tipo, olha, a gente vai lançar um produto que tem a ver com localização geográfica. Tem a ver. Custava acho, $400, o que não é nada trivial. Era algum desembolso. E, por incrível que pareça, antes da Apple disponibilizar o tal produto que ainda era um mistério, no site, ele estava todo vendido. E era um produto de nicho. Isso para uma marca, para uma oferta, para uma estratégia, é absolutamente glorioso. Personalidade, já falei um pouco. Isso é fantástico. Isso em estratégia de nicho, senhores, Senhores, é horrível, né? Tem sido um diferencial muitíssimo importante. A gente tem passado da oferta de funcionalidade, seja ela de produto ou de serviço, para a oferta de sensorialidade. Vejam vocês, hein? Eu estou falando de ética, emoção e sensorialidade. Eu nunca pensei que fosse fazer isso, ainda mais aqui. Numa situação um pouco mais formal. Por exemplo, vou te dar um exemplo de como a sensorialidade invade o mundo, sobretudo dos nichos. Você sabe o que eu acho? Aí eu vou dividir com vocês uma leitura pessoal. A gente tem tido marketing experiencial, sensorialidade, total design, por aí vai, que tem tudo a ver com o físico. Né? Para todo um movimento forte, a gente tem um movimento fortíssimo, virtual, que é belíssimo, que é bárbaro. Poxa, a internet é maravilhosa, fantástica. Mas eu acho que a gente... como é que eu vou dizer isso? Tecnicamente, a gente tomou um porre de virtual e está um pouco de ressaca. Precisa de uma coisa mais contato. Então, esse movimento de sensorialidade, de certa forma, os excessos, mesmo sendo excessos, são benéficos, no lado da virtualidade. Existe uma empresa no Brasil chamada Biomist. Na Europa e nos Estados Unidos já existe já faz tempo. Elas fazem marketing olfativo. Eu não sabia disso até pouco tempo. Da mesma maneira que uma agência ou que um designer, você brifa a Biomist e ela desenvolve um perfume, um cheiro, que é o seu logotipo olfativo. Várias marcas têm isso, a maioria delas nacionais, a Chili Beans, a Nike para uma loja, não é para a marca global. E cada uma delas tem uma justificativa extremamente inteligente de por que cada um daqueles elementos entrou no composto do logotipo olfativo. Isso já falamos, isso é importante. A sensação que dá é nicho é uma criação do marketing. Marketing inventou uma estratégia, tornou mais eficiente, mais complexo, mais sofisticado o jeito de chegar ao cliente. Não. Aliás, marketing é uma grande resposta, um provocador, mas ele não cria nada, felizmente. O nicho é um fenômeno muito mais... como é que eu diria? Eu já disse para vocês, ele é resultado, como mercado, de uma mudança no tecido social muito mais ampla, muito mais profunda. Macroeconômica, sociocultural, tecnológica, enfim. Quer dizer, o nicho é um fenômeno natural da maturação do mercado e que pôde ser respondido pela evolução da tecnologia e das estratégias de marketing. Eu queria só mostrar para vocês um estudo que foi feito pelo Anderson e que se chama Long Tail, cauda longa. O que acontece? Ofertas específicas para nicho existem há muito tempo. Eu vou usar um pouco mais o cultural porque eu estou na carona do Anderson que fala de música. Essas ofertas existem há muito tempo. Por que é que elas não se concretizaram? Porque o custo de entregar essa oferta muito específica para um grupo pequeno era enorme. Então, o nicho não se sustentava financeiramente, economicamente. Com a internet e outras evoluções, mas eu vou chamar a atenção para a internet, ela é a mais decisiva. Com a internet,
eu tenho um fenômeno de atendimento de especificidades a baixo custo fantástico. Olha, essa aqui, a Rhapsody, é uma varejista de música da internet. Ela cobra um tanto para você downloadar faixas de música. A curva de varejo dela é igual à da Walmart, a mesma coisa. A primeira, essa aqui é a posição da música, quer dizer, essa 25 mil é a posição da faixa da música dependendo do quanto ela foi downloadada ou vendida. Então, aquele pico é comum, são os hits, famosos hits. Os blockbusters, aqueles que vendem 180 mil e sustentam quase toda uma indústria, e não é só na música que acontece isso. Então você olha ali e fala, poxa, 25 mil, zero, né? Ali zerou, ninguém mais compra nada. A Walmart, sabiamente, o preço da centimetragem quadrada da Walmart para expor qualquer produto é alto pra caramba. A Walmart corta em 4.500 faixas, faz ela muito bem. Ela corta aqui, e com isso ela faz 90% das vendas. Tá perfeito. Só que, olha o que acontece depois de 25 mil faixas. Quando eu amplio a curva, eu tenho uma área que, no caso da Rhapsody, que vende a peça, significa 1/4 das vendas dela. Aí você vai dizer, puxa, bom, 100 mil acabou, né? 100 mil, depois da faixa 100 mil, ninguém compra nada. Talvez a percussão do norte da Finlândia não tenha muito interesse. Tem. Depois de 100 mil ainda tem alguma coisa. Eu tenho 15% das vendas da Rhapsody depois da 100 mil, nem sei como dizer isso, faixa. Ou seja, na cauda longa, esse fenômeno de poder atender 5 pessoas que adoram os tambores graves da Finlândia a um preço possível, a somatória desses nichos especificíssimos é quase equivalente à somatória ao que rende os blockbusters, os hits. Então esse fenômeno de atendimento dos pequeníssimos grupos a custos extremamente adequados é sem retorno e é magnífico. Isso tem acontecido para várias outras coisas. É lógico que isso não teria acontecido se não tivesse uma evolução parecida ou equiparável da logística de entrega em outros casos. Nesse caso é virtual, mas a gente tem cauda longa em quase todos os setores. Meios de pagamento que, puxa, evoluíram profundamente e, felizmente, banco de dados que são importantíssimos para isso. Só uma curiosidade, a Long Tail começou lá em 1886. Alguém já ouviu falar do catálogo da Sears? Gente, a Sears, lá no final do século XIX, foi uma grande estrategista de nichos. O catálogo dela era enorme, ela tinha ofertas para absolutamente todo tipo de pequeno grupo e gosto. O que é fascinante, ela tinha 62 espécies de chá, 30 e tantas de café. Por quê? Porque ela conseguia, por conta da escala e por conta da distribuição de então, ter o que a gente tem hoje através da internet, ou pela internet, que é um custo adequado para entregas ainda que específicas e pequenas. Isso eu vou deixar. Isso é fascinante, a história, o velho Pareto, né? É muito comum isso. Eu tenho 20% dos meus produtos ou serviços respondendo por 80% da minha receita. Isso é muito comum, muito comum. Esse é um nicho que a Swatch atende de esquiadores. Esses relógios, além de mostrar as horas, que aliás o celular faz e compete, podem ser, tem uma programação que você passa pelas estações de esqui e o relógio te dá o acesso. Uma outra coisa é um altímetro. Esse relógio tem um altímetro que diz a que altura você está e até onde você pode ir, dado que você imputou alguns dados do seu equipamento e da sua disposição. O que é um super nicho. O Scuba da Swatch faz exatamente as mesmas façanhas para o mergulhador. Um outro é para pescadores. E é incrível o tipo de informação que ele consegue dar. Então a Swatch tem, hoje em dia, cerca de 1/4 do mercado de relógio, que é uma barbaridade, ele é uma líder muito sólida, pela somatória de segmentos e muitos nichos. E a verdade é, a Swatch é extremamente sábia em sentir que o mercado, aquilo que eu disse, está longe de ser alguma coisa que eu recorto, paro e ele fica quieto. O mercado se move o tempo todo. O mercado somos nós, né? Lembrar que o modelo é uma redução da realidade.
E algumas vezes a gente se põe a serviço do modelo, e o modelo meio que paralisa algum tipo de visão um pouco mais aberta, um pouco mais criativa. Talvez o Porter não gostasse muito de ver isso, mas na verdade a SWOT consegue sim uma coisa tida na estratégia, ou melhor, na teoria convencional, como impossível. Ela consegue ter baixíssimo custo, porque ela controla a escala fazendo o relógio quartz em poucos lugares, e consegue sim ter diferenciação porque ela delega para vários boards a criatividade de oferta de mercado e de design. Ou seja, é possível. Definição de nicho. Senhores, se vocês um dia tiverem a curiosidade de fazer uma pesquisa em livros teóricos e algumas empresas que praticam sobre definição de nichos, talvez a gente encontre uma centena delas. E nem todas são complementares, algumas são colidentes. A gente tentou fazer alguma coisa, trazer alguma coisa que procura pensar o melhor que tem em todas elas. Então eu posso dizer que o nicho, sempre, ele é pequeno. Em relação a um todo, óbvio. Em relação a um segmento, em relação ao mercado total, onde ele se insere. Ele tem necessidades extremamente específicas. Pode ser até incomuns. E por conta disso, ele exige uma qualificação muito forte, muito alta. Essa qualificação, por si só, espanta alguns concorrentes. O nicho quase sempre aceita pagar um preço premium pela oferta que se tem para ele, porque é uma necessidade tão específica e tão cara que realmente a disposição de desembolso em troca de uma qualidade ou de um atendimento mais adequado acontece com frequência. Ele tem padrões de exigência muito acima da média, o que se explica, tudo decorrente. Ele geralmente define uma interação muito forte entre ofertador e comprador. E tem mais uma coisa que não é das melhores, mas há realmente uma correlação, e aí eu vou falar de Maslow, uma correlação entre necessidades específicas e complexas e necessidades básicas atendidas, né? Quer dizer, há uma correlação entre a vocação de geração de nichos, de fato, em mercados onde o poder aquisitivo é maior. Ou seja, se eu tiver uma necessidades básicas fisiológicas ou de segurança não satisfeitas, dificilmente eu vou conseguir dispor de tempo, saúde, talento e criação para ter outras necessidades mais complexas. Tem uma coisa que é perigosa, mas a Cláudia e o Pedro vão pegar pela mão e mostrar como fazer. De vez em quando você pega um nicho extremamente bem recortado, falei de novo, mas bem agrupado. Então, olha que bacana esse aqui. Esse nicho é muito claro, né? Eu tenho homens e mulheres classe A1, 40 a 49, são todos pós-graduados. Eles têm pelo menos um filho com menos de 2 anos, eles adoram esportes, loucos por música, são vaidosos e são maníacos por limpeza. Você olha para eles, poxa, eu tenho um nicho bacana, recortado, preciso. Poxa, perfeito. Se você tentar entender esse nicho, aparece uma coisa assim. Senhores, eu não tenho nenhum pudor em confessar. Eu já caí nisso muitas vezes. Eu tinha certeza que o meu nicho estava perfeitamente bem recortado e ele era alguma coisa parecida com esse simpático senhor. Eu tenho nichos teóricos. Há que se ter um enorme cuidado com isso. Por isso os modelos matemáticos são, eu diria que, absolutamente imprescindíveis. Eu tenho nichos efêmeros. O que são nichos efêmeros? São os nichos que ocorrem quase sempre no começo das tecnologias, por exemplo. Se você falar em iPod, no começo era um nicho. Se você falar para não falar em tecnologia, em barras de cereal, no começo era um nicho. Se você falar em restaurante japonês em São Paulo, no começo era um nicho. Então eu tenho nichos tratados às vezes como perenes e são passageiros, são efêmeros. Quanto tempo eu tenho? Opa, é muito. 10 minutos para falar muita bobagem. Senhores, eu tenho uma
uma estratégia de ponta de dedo. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu sou do mercado financeiro, né? Mais de 20 e tantos anos. Não façam contas, por favor. E também dei aula quase sempre. Então eu tenho meio caminho entre a empresa, entre a prática e a academia. Durante muito tempo eu fiquei muito mais na empresa. Esse é um mega mix entre prática e teoria. É curioso, porque na empresa as pessoas achavam que eu era muito acadêmica, e na academia elas acham que eu sou muito prática. Quer dizer, não deu certo em lugar nenhum. Enfim, nichos na prática. Essa estratégia de mercado, alvos e posicionamento é como é que eu vou dizer? Tropicalização, isso não é ruim, né? Da estratégia STP, que é Segmenting, Targeting and Positioning. E funciona lindamente. Eu gosto muito desse conceito, eu confesso, o pecado é não ter trazido o autor, que é brilhante, do ABCD da estratégia de nichos. E por isso, essa parceria com a Cláudia Pedro, com a Oficina de Valor, é fundamental. É always be collecting data, ou seja, não brinca de não estar informado, mas nem pense em não estar profundamente informado se você pretende traçar uma estratégia de mercado. E aí eu estou falando para nichos, isso é mortal, em segmentos também pode ser letal. Eu estou falando de alguns critérios, grandes grupos de critérios de agrupamento de segmentos ou nichos. O geográfico, demográfico, socioeconômico vai ser visitado pelo modelo Persona, pela Cláudia e pelo Pedro. Eu vou citar um modelo que leva em conta a personalidade funcional como uma dica, como um indicador de possível propensão ou possível comportamento de consumo, que é do Jung. Esse modelo é muito usado em empresas. Estou passando rápido porque eu acho que quase todos vocês conhecem. O que o Jung reconhece são personalidades funcionais. É de grande ajuda? Grandíssima ajuda. Eu consigo, se eu sei que o sujeito com relação a decisões, ele é mais emocional do que racional. Com relação à forma como ele capta informações, ele é mais analítico do que perceptivo. E ele é do tipo extrovertido, ou seja, ele tem um gasto de energia mais para fora do que internalizado. Eu posso ter uma grandíssima dica de, por exemplo, que marca de carro cada um desses dois perfis compraria. Sem dúvida. A dificuldade é capturar essas informações necessárias para classificar o meu consumidor em qualquer um desses targets. Rapidamente, um dos modelos mais recentes de tipologia de consumidor, aí por psicográfica, a famosa psicográfica, por estilo de vida. E no caso estilo de vida, é um pouquinho mais objetivo. Ele se baseia, sobretudo, tentando sendo simples, na forma como eu gasto meus recursos e meu tempo. E é isso que define um certo estilo de vida. Não sei se vocês conhecem, eu não vou entrar no modelo da marca. A Young Rubicon, com a globalização, por ter clientes enormes e atuando em toda a parte do mundo, desenvolveu uma pesquisa muito sofisticada e bastante onerosa, com 350 mil entrevistados, são mais de 44 hoje em dia, a um custo alto, para avaliar marcas. E ela fez uma coisa do tipo, isso é muito bem feito, o modelo é complexo, mas a base ela tenta extrair, ela tenta isolar as variáveis regionais que influenciam cada um dos consumidores. Depois ela volta com ela, a fundação é regional. Mas para uma visão global, ela consegue meio que neutralizar essas especificidades por conta da região, do local. Ela conseguiu com isso 7 perfis. Ela se baseou, Young Rubicon, para fazer o BAV, esse é o Brand Asset Evaluator, que no fundo é um avaliador de marcas. Mas também teve como um outro produto, que já não é mais subproduto, esses 7 perfis. E ela calcou todo o modelo dela no Maslow, o velho e bom Maslow. E encontrou 7 grandes motivadores existenciais e que, de certa maneira, sociais e que influenciam fortemente o comportamento de consumo. Falando rapidamente, um dos perfis são os transformadores. São os idealistas, são os intelectuais, são os menos materialistas. O que eles procuram? Autoconhecimento. Esse é um perfil fartamente doador de nichos. Outra dos exploradores. Audaciosos, como é que eu diria? Inovadores são sempre os
primeiros, os early adopters de qualquer oferta. Outro grandíssimo doador de nichos. Vencedores. Vencedores são os antigos yuppies. A motivação maior deles em qualquer situação, inclusive de consumo, é controle. E também, pelas características, pela sofisticação, é um grande doador de nichos. Aí eu venho para os aspiracionais, que foram cruelmente chamados de emuladores. Enfim, que realmente têm vencedores, provavelmente, ou quase sempre, como o ponto de referência, fortemente sensíveis à opinião externa e dos outros, e fortes doadores de nicho. Tradicionais, aqui é o mainstream, quer dizer, a maior parte da população, a maior parte das pessoas é tradicional. O sujeito família pensa muito mais no coletivo do que no pessoal, mediano doador de nichos. Os revoltados, que tem meu nome cruel, são os sem esperança, eu diria, esses são os não doadores de nicho. Resignados, são os revoltados conformados, da mesma maneira, pouco inclinados a qualquer desenvolvimento de uma necessidade mais específica ou complexa. Baixos doadores de nicho. Gente, essa tipologia é o máximo. Então, como eu disse, algumas têm uma bruta vocação para formar, gerar nichos. Só como é que eu sei? Como dizem meus alunos, bacana, professor, bacana, como é que eu sei que o sujeito é transformador, explorador? Tem um questionário, aliás, eu acho que está por aqui, que é interessante. Tem um questionário no site da Ian Rubicon, que você vai lá, responde, são 50 perguntas. Algumas são bem profundas. Se responde, ele te diz lá o que você é. Se você é mais motivado pelo autoconhecimento, ou pelo status, ou o que seja. Só que a aplicação desse questionário é difícil, cara, onerosa em tempo e em recursos, e por isso eu tenho imensa admiração pelo trabalho deles, eu não digo que prescinda, ele pode ser até complementado por alguns questionários, mas ele dá conta de informações que antes a gente só sonhava ter, aplicando questionários complexos, longos, chatos para responder e caríssimos, quase proibitivos. Eu vou passar a bola para Cláudio e para o Pedro. Antes, é aquilo que eu contei para vocês. Eu estou falando do topo da pirâmide. Estou falando de uma maturação, e se eu quiser ser mais cruel, ou olhar um pouco pelo lado menos entusiasmante, estou falando de alguma saturação no topo do grupo humano com maior poder aquisitivo. Eu vou citar a base. Eu só queria apresentar para vocês, não tenho a menor veleidade de discorrer sobre isso, de jeito nenhum. Eu só queria apresentar para vocês. O que o Prahalad diz senhores, a gente teve, durante todos esses anos, órgãos não governamentais respeitadíssimos e vão ser importantes até o fim do mundo, organizações e associações do governo atuando para o desenvolvimento econômico e transformação social. Não vamos brincar, a gente tem 2/3 da população do mundo em situação de pobreza. Algum pedaço considerável desses 2/3 acima, ou melhor, abaixo, no limiar da linha da miséria. O que o Prahalad diz, e ele é um homem de negócios, ele é um estrategista, ele não é um assistencialista. Ele diz o seguinte, gente, isso funciona, ajuda pra caramba, mas não erradicou a pobreza em tantos séculos, a gente vai ter que fazer alguma outra coisa. Então o que ele propõe para as empresas eu acho que não é a classe D que não é estratégica para você. Você que não tem estratégias para ela. De fato, tem um livro dele traduzido, e é dele que eu tiro 2 filmes curtinhos para vocês, quase de 1 minuto, que ele traz os cases. Tem um case, que aliás não está no livro dele, mas enfim, da Unilever, na Índia, com o shampoo. Virou uma lenda urbana lá entre os executivos, tal, porque o sujeito no fim foi despedido. Ele insistiu que ele conseguia fazer na Índia uma venda de shampoo, que o cara tinha direito a comprar o shampoo do tamanho que ele precisava, como um apreciador de marca. E o que ele fez? Ele fez uma parceria com um design brilhante. Vocês sabem que quanto menor a embalagem, mais custosa fica, né? Quer dizer, quando eu tenho coisas em galão, eu tenho um benefício de custo razoável. Esse designer bolou uma embalagem individual de shampoo baratésima,
foram para a Índia e o Unilever disse, não vai vender nada. Não o Unilever sempre investiu nisso. Mas ele foi execrado. Ele disse, você é um sonhador, isso não vai acontecer, não vai vender, a gente vai gastar um monte de dinheiro. Vou encurtar bem a história, ele é romântico, ele é apaixonante. Mas vou encurtar bem a história. Depois de um certo tempo, o total que se vendia na Índia era um pouquinho maior do que se vendia nos Estados Unidos. Boa, né? O que é isso? É a cauda longa. O que ele fez? Ele tornou possível atendimento disperso e, de certa maneira, tido até então de difícil acesso no mercado da Índia. E tem sido feito coisas muito interessantes lá neste ponto. Vocês sabem que o Prêmio Nobel de 2007 ou 2006 foi um banqueiro. O Muhammad Yunus, ele fez um banco de microcrédito. E foi absolutamente decisivo como é que eu diria? No desenvolvimento de vários países, não só o dele, que era Bangladesh, um país maltratado. Bom, eu queria deixar o Prahalad de falar. Acho que Pedro, você me ajuda? Let me invite you to an exciting exploration of the substance of this book. The University of Michigan Video Archive on Bottom of the Pyramid as a source of new market opportunity and an opportunity for social transformation. These videos were made by our students as part of the research that is reflected in the cases that you have just studied or have had a chance to refer to. These videos bring to life the bottom of the pyramid market, the people, the substance of these markets, the nature of the opportunity, and what is required in creating both market development here as well as creating new technology solutions. These cases represent a win-win solution. Obviously, the new consumers, the bottom of the pyramid, wins. They get product and services of world-class quality at appropriate and affordable prices. They get a chance to consume services that they only could have dreamt of before. Certainly, more than product and services, they get empowered, they have choice, and most importantly, they can feel good about themselves. That's a very important part of the win. There is a second side to the win. The businesses win too. They seek new opportunities for growth. They can create one of the largest markets in the world, which is 5 billion underserved poor. You will see that you need most advanced technology solutions in order to serve the problems of the poor. We have to innovate jointly with our customers. The main message I want you to take away is this is a new business opportunity. But as we create the entrepreneurship, it becomes a source of development and social transformation. This can very easily lead to a very new way of thinking about creating an inclusive capitalism and making it possible for us to create an interdependent world that lives in peace. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar de final. A gente tem todos os instrumentos, todos os tangíveis e intangíveis, racionais e emocionais, para fazer os dois milagres. Atender cada vez melhor o mercado maduro e evolutivo acelerado e um outro tipo de mercado que até aqui não é chamado assim. Tem sido excluído e a gente pode fazer isso e já está fazendo. E empreendedores como vocês são aqueles que me fazem acordar de manhã e achar que isso vai realmente acontecer. Eu vou passar a bola para a Cláudia, que é da oficina de valor. Obrigada. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma oportunidade única também, porque são várias pessoas, a gente pode depois estar discutindo esse assunto, perguntas são bem-vindas e a gente sempre sai melhor desses encontros que nós fazemos. Quero agradecer a Cecília. A Cecília, ela na verdade foi responsável aí por eu ter
saído mais ou menos aí de uma área financeira, da área de finanças para a área de marketing, né? Então, além de pesar, medir e contar, né? A gente tem que aprender também um pouquinho a imaginar algumas coisas que o pessoal do marketing faz isso com bastante sabedoria. Então, vamos lá. Está no verde aqui? Está no vermelho. Foi? Foi. Então, o objetivo é apresentar uma forma de segmentar o mercado. E aí a gente não está falando de nichos, está falando dessa segmentação, alguma coisa que vem antes desse nicho. E a gente está apresentando uma segmentação de pessoas com mais de 18 anos e com renda no Brasil. A partir de informações disponíveis, a gente usou basicamente informações que existem no IBGE, o Censo, Pesquisa de Orçamento Familiar, PNAD, e o objetivo aqui é ampliar o potencial de uso dessas informações que estão aí para todos nós, né? E conferir a segmentação demográfica, uma abordagem que a gente chama aqui de criativa para gerar mais valor. Fluxo para geração de valor. Então aqui a gente pega um pouquinho do Kotler, né? Está escondidinho ali embaixo. Mas o que é gerar valor, né? Então a empresa ela sai de um momento de selecionar valor, fornecer valor e comunicar valor. Uma estratégia de segmentação, ela tem que ser útil para o tático e para o estratégico. Então, como a Cecília falou, olha, como é que eu saio, então, de uma ideia de segmentação e a coloco na prática? Como é que eu identifico essa pessoa para que eu possa me comunicar melhor? Em termos de selecionar valor, quer dizer, o que é valor para cada um, né? Então, a gente vai olhar os segmentos e pensar, olha, o que seria valor para esse segmento? Fornecer valor, o que eu vou construir, que produto, que canal, e como eu vou falar com essa pessoa a partir das estratégias de comunicação. Bom, a motivação do nosso trabalho é gerar ideias criativas para selecionar valor por segmento, identificando e quantificando esses segmentos. É desenvolver ofertas de produtos e comunicação diferenciados para cada segmento. Facilitar o processo do cálculo do market share. Então, essa história do market share. Qual é o meu market share? Né? Como é que eu ocupo o mercado? Então, o mercado tem uma quantidade de segmentos e como é que como esses segmentos estão dentro da minha organização. Eu calculo um total e como é que isso acontece por segmento. Facilitar o processo, então, do market share, avaliar o desempenho dos clientes de cada segmento dentro da minha empresa. Então, eu reconheço o segmento no mercado, eu sei que ele está dentro da minha organização e qual é a performance desse segmento dentro do meu negócio. Quanto gasta, quanto consome. Alguns mercados, e aqui tem um viés, né, de ter vindo do mercado financeiro e varejo financeiro, em que as informações estão lá à nossa disposição. Então você consegue fazer segmentação no mercado, você consegue avaliar como aquele segmento se comporta dentro do seu negócio a partir do tratamento das bases de dados. E selecionar clientes em listas externas. Quer dizer, isso é muito comum hoje, né, no mercado em geral. Tem um mercado de listas, eu quero me comunicar com essas pessoas. Então, com quem eu devo falar no universo de listas que existem por aí, que não tem tanta informação assim para que eu possa decidir a minha comunicação. E a motivação específica é a baixa renda, que é onde não existe muito essa questão do nicho, né? Então, como é que a gente trata essa baixa renda? Então, a segmentação ela é crucial para manter as empresas competitivas, principalmente no Brasil, né, que se fala agora bastante da baixa renda. O mercado atinge uma gama muito grande de perfis, né, que eles entram em bancos, lojas, shopping, estão na internet, então estão em todos os lugares. É um espaço aberto para as pessoas de diferentes classes sociais, então todos nós estamos misturados, né, nessa massa que se chama mercado. E quem são essas pessoas, como diferenciá-las, como saber quantas estiveram numa determinada loja, né, onde estão, como priorizam seus orçamentos. Então, o que é prioridade orçamentária para cada um? Então, a questão da segmentação na prática. Então, a gente trabalha bastante com a segmentação demográfica, né, e aqui a gente vai colocar os dois polos, a segmentação demográfica, a segmentação psicográfica e por uso. A gente está fazendo essas comparações. Aqui nós temos Volta um pouquinho, Pedro.
Aqui a gente tem a questão do valor para o negócio. Então, se eu tivesse uma segmentação psicográfica de todos os meus clientes, eu teria um alto valor. E factível para a massa. Então, muitas vezes eu não consigo fazer essa segmentação, aplicar esses questionários, né? Então, alto valor, mas é de baixo capacidade de implementação. A demográfica, ela é mais factível, mas é mais simples. Então, a ideia foi buscar alguma coisa intermediária entre essa segmentação demográfica e psicográfica. Pode seguir, Pedro. Então, aqui a gente tem os exemplos de segmentação, só para ser um pouquinho didático, em relação à segmentação pelo uso, né? Então, você pode, simplesmente pelo uso, segmentar, no caso, por exemplo, da gravidez, as esperançosas e as temerosas, né? Então, pela embalagem, por onde você vai posicionar esse produto dentro no caso da farmácia, né? Então, a esperançosa você vai colocar meio perto das fraldas ali e tal, e o outro você já coloca perto dos preservativos, né? Então, isso já é uma forma de segmentação por uso, né? Compra do vestuário é uso próprio, eu compro para a família, então a gente atende muito varejo financeiro. No varejo financeiro, muitas vezes é a mulher que está lá, que tem o cartãozinho da loja, e ela compra para a família toda. Ela compra para ela, para casa, para a família, então ela que decide essa compra. A demográfica, então a gente fala sempre a idade, renda, sexo, geografia, e na verdade é buscar identificar e quantificar, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Então vamos passar mais rapidinho. E no caso a psicográfica, que vai falar mais de valores, atitudes, princípios, estilo de vida, né? Papéis que assumem essas pessoas na sociedade. E a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre, pode seguir, Pedro, pode ir. Da segmentação psicográfica. Então, a gente pegou como exemplo aqui VALS, né? Então, você pode ver em termos de motivação. As pessoas falam em termos de princípio, status, ação. E aqui, em termos de recursos e inovação, a capacidade cognitiva, emocional, física, material, demográfica. Então, aqui você tem dois extremos, né, no VALS. Os lutadores e os inovadores. E uma série de segmentos que estão ali. A gente vai passar brevemente por eles. Se você tem os inovadores, os reflexivos, você tem os realizadores, que são parecidos com os segmentos que a Cecília já apresentou aqui. Os experimentadores, os crentes, os esforçados, os fazedores, os lutadores, né? Cada um tem suas características peculiares, específicas. Isso, por exemplo, no mercado americano, ele é utilizado para segmentar o mercado como um todo. E tem até o GeoVals, né? Que por localidade você consegue saber quantas pessoas de cada estilo você tem. Então, vamos seguir. Então, o que a gente percebe, né? Também no VALS existe muito de demográfico, né? Por que existe muito de demográfico no VALS? Porque a questão da renda, ela é fundamental. Então, como é que eu vou ser inovador se eu não tenho renda? Não é? Então, são características que estão associadas muitas vezes à condição socioeconômica da pessoa. E por isso, até, existem muitas críticas ao VALS, né? Então, até coloquei aqui embaixo um livro, né, que critica o VALS. Então, quem quiser seguir e olhar um pouquinho a fundo, pode entender as críticas ao modelo. Bom, mas o Brasil, ele ainda precisa muito do demográfico. Então, existem muitas críticas ao demográfico. Existe a literatura, basicamente, ela é internacional. Então, você não fala muito hoje de modelos que sejam modelos brasileiros, né? Então, a nossa ideia foi, não, vamos tentar procurar o nosso modelo demográfico brasileiro, vamos tentar entender a nossa população, assim como lá os americanos já fizeram a sua parte. Bom, então a gente sai de uma segmentação que a gente chama factível, pode clicar aí, Pedro, que é uma demográfica turbinada. Quer dizer, como é que a gente fica aí no meio termo? Não tem aquele questionário maravilhoso, mas também eu não fico com uma segmentação muito simplista. Bom, para isso, no caso, as variáveis que estão ali são as clássicas na segmentação demográfica. Idade, educação, renda, ocupação, tamanho da família, tipo de moradia, a geografia, aporte populacional, estágio no ciclo de vida. Então, eu sou um jovem, eu sou um idoso, quer dizer, quem sou eu aqui no tempo? E para cá, você tem, para turbinar essa segmentação, a gente começou a olhar o orçamento das famílias. Como elas priorizam, quais são seus valores,
como ela leva a vida e como isso acontece muitas vezes em micromercados. Tá? Então vamos seguir. Nós criamos o que a gente chama de segmentação personas. Então qual que é o objetivo da segmentação personas? A ideia é mostrar aqui a cara um pouco do brasileiro. A ideia é, olha, eu ando pela rua, eu vejo essas pessoas. Então, um exemplo, se a Endeavor fosse olhar para esse mundo de pessoas, ali poderia ter empreendedores em todos os segmentos. Só que a relação dele com o empreendedorismo seria diferente. Correto? Então, nós temos ali um jovem trabalhador. Esse segmento, a gente está até fazendo uma atualização agora, porque semana passada saiu a nova PNAD, né? Então, a cada pesquisa a gente faz essas atualizações. E o jovem trabalhador, por exemplo, agora está ganhando uma outra dimensão, né? Então ele está sendo dividido, a gente acabou descobrindo ali 2 jovens trabalhadores. Então as pessoas geralmente começam lá por volta dos 18, muitas vezes antes, né? A gente está segmentando 18 em diante, mas aquele rapaz de 18, jovem trabalhador, certamente ele tem um irmão de 16 que trabalha e contribui também com a renda familiar. Então ele começa como jovem trabalhador, se ele fizer tudo direitinho ali, ele vai virar um quero sucesso, um tem estabilidade, melhor idade. A gente apresenta aqui para vocês os segmentos em 2 eixos. Um a gente coloca a renda familiar e aqui a gente coloca a idade, né, colocando o ciclo de vida. E para cada um deles a gente tem uma característica relacionada principalmente à educação, à priorização do orçamento familiar que a gente vai estar vendo agora. Bom, primeiro eu vou contar para vocês como é que foi esse processo de modelagem, tá? Então, como é que a gente trabalhou? Nós começamos com um desafio, qual era o nosso desafio, identificação, fizemos uma investigação, né, dos dados, a modelagem e a consolidação. E todo o tempo a gente tem ali ação e conhecimento o tempo todo. Por quê? Porque a gente foi sempre prototipando, né? Então, esses modelos, eles passam por protótipos e têm sido prototipados nos últimos 18 meses. Tá? Então, a gente está trabalhando nessa prototipação. No desafio, qual que é o principal desafio? Buscar segmentos que façam sentido, né? São pessoas que existam no nosso dia a dia, né? Que são grupos homogêneos, mas que são diferentes entre si e que possam inspirar nossas decisões. Então, tem que olhar para essas pessoas e tem que ser criativo. Então, a segmentação, além dela ser um certo gesso, né, ou ser também uma simplificação da realidade, ela tem que ter o potencial de inspirar as pessoas a tomarem decisão. A busca de segmentos que possam ser identificados nos bancos de dados existentes, né? Então, existe uma série de bancos de dados aí no mercado e eu posso cruzar algumas informações e identificar esses segmentos dentro dos bancos de dados. Lidar com o volume da informação, forma diferente de coleta de dados, qualidade do dado, processos de amostragem, de ponderação, busca de evidências com ferramenta de mineração. Então, tudo isso fez parte da nossa fase de investigação. Então, esse processo não é um processo trivial. Por quê? Porque você vai trabalhar com várias pesquisas. Então, você precisa ali calibrar tanto a pesquisa de orçamento familiar, o censo, o PNAD, para você obter o que se precisa. As variáveis que foram tratadas é o ciclo de vida da pessoa, a renda, o lugar onde mora, o orçamento pessoal, o orçamento familiar, características pessoais e comportamentais dessas famílias e selecionamos o que a gente chamou de uma melhor fórmula. E essa melhor fórmula todo dia ela é calibrada. Fizemos a validação dos segmentos com teste de aderência em portfólios existentes. Então a gente trabalhou listas externas, bancos de varejo, financeiras, indústrias, para poder olhar e validar esses modelos, né? Tentar verificar como se comportavam esses segmentos dentro dos portfólios das organizações. E o desafio, ele surge a cada dia, né? Então, a gente precisa revisitar os modelos continuamente, e continuamente a gente tem uma ideia diferente, novas informações são publicadas e a gente vai incorporando isso ao modelo. E aí a gente tem um detalhamento aqui do personas. Qual que é esse detalhamento? Nós temos ali os grupos, então vamos pegar aqui, passando um por um. Eu tenho estabilidade, tenho necessidade, quero estabilidade, quero sucesso, jovens potenciais, os jovens trabalhadores, a melhor idade, os esforçados, os batalhadores, velhos amigos e sobreviventes.
Então, eu vou mostrar, essa seria a nossa segmentação brasileira, né? Então, o Vals, ele tem menos segmentos do que o Brasil. Então, o Brasil, a gente precisa ter mais segmentos, porque a nossa heterogeneidade em termos de renda também é muito grande. E aqui embaixo nós temos algumas características, né, como a renda dessas pessoas, o tipo de ocupação, a relação dele com o trabalho. E muitas vezes essas informações, elas não estão em estatísticas que não estejam no IBGE. Por quê? Porque a informação é uma economia informal, então eu não tenho dados em outros lugares que não nos órgãos governamentais. Então vamos pegar ali, no caso, o jovem trabalhador, só para a gente ter uma ideia. Como é que o jovem trabalhador tem a sua despesa individual, né? Então, o que eu imagino aqui? Olha, essa bolinha verde é uma bolinha que é a média do mercado, tá? E azulzinho é o comportamento desse segmento. Então, o que nós temos aqui? Com o que ele investe lá o seu orçamento individual? Em vestuário, alimentação e bastante aqui com transporte, né? Então, é dessa forma que o jovem consome. Quanto que ele consome? Então, eu tenho um ticket médio. Quanto em média ele vai consumir, né? Alimentação mensal, vestuário, cabe lá R$42. Se eu vou lá para aquele outro terceiro grupo, Pedro, quarto grupo, o que muda, né? Vestuário, em termos de vestuário, ele vai gastar muito mais. Então, cada um tem uma relação diferente com produtos e serviços. Todos consomem todos os produtos, mas numa quantidade, volume menor em termos financeiros. No caso, para o mercado financeiro, por exemplo, o que é importante? Eu vou vender um produto, né, para essa pessoa. Cabe no orçamento? Eu vou ofertar. Será que eu não estou endividando aquela pessoa, né, mais do que ela deveria? Ou se ela chega numa situação de cobrança, quanto cabe em seu orçamento, quanto sobra para pagar uma dívida, né? Esse jovem, quer sucesso, ele também quer ser empreendedor. Quais as minhas estratégias para ele? Qual a estratégia para o jovem trabalhador, né? Então, são questões que podem ser endereçadas de uma forma diferente para cada um. A gente colocou aqui no final onde que está o último? Não está aqui, né, Pedro? Da qualidade de vida, condição de vida. Não está. Tudo bem. Então, aqui o que a gente tem? Nós temos uma simulação em que a gente tem um portfólio e a gente tem aqui a ocupação de mercado. Então, um determinado portfólio, ele tem muito mais, tem estabilidade, por exemplo, do que um quer estabilidade. Então, se ele quer ir para esse mercado, como conhecê-lo? Porque o comportamento dele é diferente desse outro grupo. Quais as estratégias que eu devo fazer? Como eu devo olhar os meus dados internos para poder tomar uma decisão a respeito desse segmento? Okay? Seguindo. Bom, vamos voltar lá para a parte de trabalho, características de trabalho. E aqui a gente tem, no caso, tem estabilidade. Está muito mais ligado a profissões que têm algum nível superior, muito mais diretores e gerentes. Você tem ali do outro lado a relação do trabalho, você tem muito mais o que trabalha por conta própria, o empregador, que ele é diferente daquele outro segmento que a gente tem ali, o terceiro, que ele também trabalha muito por conta própria, mas a relação dele com o negócio deve ser diferente. Por quê? Porque ele possui uma condição socioeconômica menor. Okay? Então, acho que pode seguir, Pedro, próximo. A ideia é não esgotar com vocês, mas mostrar como é que isso foi feito no caso do Brasil. Bom, essa segmentação ela pode ser observada em diferentes níveis geográficos. Então, pode olhar por estado, por mesorregião, por microrregião, por distrito, por bairro, por CEP. E assim, a gente pode calcular uma penetração de mercado para cada segmento, independente do local. A gente colocou um exemplo aqui dos vários segmentos em algumas cidades. Então, a gente homenageou aqui o pessoal de São Paulo, Santos, Campinas, Itápolis e Franca, né? Então, ou seja, eles estão em Itápolis, estão em Franca, estão em São Paulo. Todos esses segmentos existem no Brasil. Dentro de São Paulo, eles estão num determinado bairro. Então, a gente tem lá o que a gente chama do nosso
né, a nossa geopersonas, né? Então, onde eles estão em cada um dos lugares. Então, você já consegue perceber, por exemplo, Franca e Itápolis, você tem muito mais jovens trabalhadores. Por quê? Itápolis você tem a laranja, né, Pedro? Franca você tem indústria de calçado, né? Então, proporcionalmente, você vai encontrar muito mais esses jovens nesses locais. E a ideia é, olha, do que muda a estratégia em cada uma dessas localidades, ok? Pode seguir. Um exemplo pontual também. Eu tenho uma determinada rua, eu tenho o Antônio, que é um quero sucesso. Então, você chega no nível de rua e você consegue, então, dizer se aquela pessoa provavelmente é o quê? Um quero sucesso. E um exemplo pontual, eu tenho a Márcia, que é de um cluster chamado Tenha Necessidade. E aqui é a condição de habitação, quer dizer, onde ela mora. Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é ter um portfólio, esse portfólio é segmentado, são aplicados modelos, esse é quantificado, mapeado, para identificar segmentos. E nicho é muito mais, acho que uma questão de posicionamento e forma de comunicação. Ok? Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem só um uso prático. A gente pegou uma base de dados amostral e classificamos. Então, o que a gente percebe? Essa base de dados analisada, ela apresentava aqui 571 mil pessoas. Ela tinha o que a gente chama de índice de desenvolvimento do local. Quer dizer, como é que ela estava distribuída. Você começa a ter uma ideia desse portfólio. Ele está mais para lá ou mais para cá. E como é que ele está em relação aos vários segmentos. Então, de 571 mil pessoas, eu tenho 177 mil que têm estabilidade. Então, você consegue classificar um pouco melhor e conhecer um pouco melhor o que existe dentro da sua base de dados. E o próximo é a relação entre os clusters e uma classe social. Então, esse aqui, por exemplo, é um outro portfólio em que você começa também a entender, eu estou mais para a classe CDE ou A1, A2, B1, B2. E eu posso ter tenho estabilidade, que ele é um classe B2. Tem um que é um classe A1. Então, isso muda a minha estratégia de oferta. Tá, ok? Então, é isso. Basicamente, queria agradecer vocês e disponibilizar para perguntas. Nós estamos prontos para as perguntas. Vamos lá? Tem algumas perguntas já? Bom. Da internet. Falou bastante em formas de estratificação do mercado, né? De informações que vocês passaram. Mas teria alguma estratégia para atuar no mercado de baixa renda que vocês podiam falar? Estratégia genérica? Isso. Olha, genericamente é difícil. Eu poderia até... Tem alguma categoria de produto que... Por exemplo, do tipo... o exemplo que eu dei da Unilever é típico. É você mudar a lógica dominante. No fundo, as corporações não entendem a população de baixa renda. O distanciamento de percepções é bastante grande. Tem algumas pesquisas feitas sobre comportamento e diferenças de percepção e de sensibilidade que agora estão sendo levadas em conta. Na verdade, é você, falando genericamente, chegar na linguagem tanto perceptiva quanto na linguagem do poder de aquisição. Na verdade, quando eu disse para vocês a famosa frase de não é a DI que não é estratégica para mim, eu é que não tenho estratégia para ela, o que eu fiz? Nada. Desculpe. Tem um exemplo antigo, que aliás a gente viu juntas. O cartão de crédito antigamente, bem antigamente, anos 90, começo, era 1 milhão de cartões e todos classe, acho que acima de B1, A. E havia um grupo que tinha uma convicção de que esse meio de pagamento era inclusivo e usado com sabedoria podia ser expandido para classe D. E esse projeto se chamou Eles Não Usam Black Tie, naquele tempo. E naquela época houve muita resistência. Inclusive no sentido de imaginar ou mitificar que a classe de baixa renda teria um índice de inadimplência maior, o que está provado que é absolutamente oposto.
Hoje em dia, os cartões chegam até a classe D e as estratégias são diversas, inclusive, são diversas, são segmentadas. Esse é um exemplo típico. O cartão de crédito soube enxergar a forma de atender e ser muito feliz, atender de uma forma com bons resultados até a classe D. Respondi? Ou falta alguma coisa? Falem, por favor. É horrível falar sozinho. Próxima pergunta. Qual a melhor estratégia para uma empresa nova no mercado que quer ter um rápido crescimento? Estratégia de nicho ou de massa? Se eu soubesse. De verdade, aí é a tal história de... Você vai ao mercado e você tem uma qualificação prévia, né? Não dá para você chegar ao mercado e imaginar aquele... Bom, você tem uma qualificação prévia. É o tal do mato. Você vai ao mercado, entende o nicho... eu vou falar de nicho primeiro. E compara isso com a sua qualificação, as necessidades do nicho com a sua qualificação. Senhores, na verdade, eu disse, o nicho não é uma estratégia restrita à pequena empresa, mas ele é bastante mais viável para ela. Uma estratégia de massa requer um poder, um fôlego de investimento muitíssimo maior de início. Ele tem custos pré-operacionais, custos de investimento muitíssimo maiores que a estratégia de nicho. Então a estratégia de nicho tem essa imensa vantagem de te permitir começar pequeno e depois somar outros nichos. E com isso, eu te diria, começa com nicho e acaba com massa. É o melhor caminho. Se hoje eu tenho um produto que atende o mercado como um todo, qual deve ser o primeiro passo se desejo segmentar esse mercado e definir melhor meu público-alvo? Tem um produto que atende o mercado como um todo. Qual deve ser o primeiro passo se desejo segmentar esse mercado e definir meu público-alvo? Assim que você sabe o produto, é difícil. Porque alguns produtos têm uma vocação de enquanto uma versão única atender uma extensão enorme de pessoas e outros menos. É difícil responder sem saber Não pode saber? Não é um... o autor da pergunta não gostar, não, talvez não. É que, na verdade, os movimentos e os critérios de segmentação, a Cláudia me ajuda, claro, estão muito ligados à minha oferta, ao meu delivery, né? Quer dizer, dependendo da categoria de produto ou serviço que eu estou atuando, eu vou ter aproximações diferentes de agrupamento de pessoas. É difícil responder... Quem sabe depois a gente toma um café e eu respondo. Você me conta o produto. Quais os melhores canais ou ações para se atingir a classe A+, com pouco investimento? Uau! Mas se eu soubesse. Hoje em dia, de verdade, com a internet, você tem uma capacidade de acesso, sobretudo na classe A. Não que a classe C e a D não sejam altas frequentadoras da internet, está provado que sim. A classe C e D tem uma ânsia por consumo tecnológico bastante grande. Mas, enfim, a classe A, hoje em dia, com a internet, você tem várias formas de aproximação, várias formas de comunicação a baixíssimo custo. E tem coisas muito inteligentes. É o famoso, que é chiquésimo, né? O marketing viral. É uma coisa que funciona muitíssimo bem, inclusive na classe A. E é o nosso antigo processo chinês. Conta para conta para dois, conta para três, conta para quatro. É mais ou menos o que acontece num processo inteligente de disseminação de oferta ou comunicação na internet. Eu acho que eu começaria pela internet. Agora, essa pergunta é ótima. Se eu soubesse direitinho responder. Tem alguns exemplos de marketing viral? Tem sim. Tem alguns intencionais, tem alguns não intencionais. Tem alguns lenda urbana. Tem um bastante recente, que é um exemplo meio clássico. Talvez vocês tenham visto, não sei se vocês conseguiram escapar de ver. Que é um filme da Dove. A Dove tem uma campanha que eu particularmente, leitura pessoal, acho fascinante, que é a beleza real. Ou seja, a beleza singular de todo mundo, todas as mulheres. Ela te exime da obrigação de ter o padrão vigente de estética aprovada e apreciada. Então, o que a Dove fez? Ela mandou um filme, não me pergunte como foi iniciado. Tem várias versões. Uma versão diz que é intencional, outra diz que foi
Isso, marketing viral também, essa dúvida da origem faz parte da mágica do marketing viral. Outros dizem que foi que a Dove disponibilizou por algum motivo no site dela e ele foi passado viralmente. É um conceito de vírus mesmo. Um passa para o outro, passa para um. É contaminação no sentido positivo. Por iniciativa de um grupo de pessoas. Nesse filme aparece uma mulher bonita, tal, mas normal. E ela vai sendo maquiada, vai sendo penteada. O filme é muito bem feito. E não contente com isso, ela passa pelo Photoshop. Senhores, é maravilhoso. Levanta a sobrancelha, arruma o pescoço. E aí aparece um outdoor com uma mulher absolutamente tratada do ponto de vista físico e virtual. E a Dove entra com uma frase que, graças a esse marketing viral, virou uma marca registrada e é de altíssimo valor para ela como marca. Que é a beleza é relativa. Esse é um exemplo típico de marketing viral. Outro exemplo de marketing viral é um pouco mais divertido, que é do Axe, o desodorante masculino. Aparecia no Google, como é que era a história? Alguma coisa como visite o site tal e você vai... eu não sei se era nu artístico, mas tinha alguma coisa com nu. As pessoas iam lá, fortemente interessadas. E tinha uma mulher muito bonita, adivinhada, ela não estava clara. E o que o Axel diz? Você quer ver? Bacana. Então é o seguinte, você põe aí você cadastra seu nome, alguns dados, e você põe um pixel. Né? Gente, ela apareceu rapidamente. E eles ficaram com um cadastro maravilhoso. Verdade. Esses são exemplos. Tem vários outros. Tem até um vários exemplo outros. que foi pelo rádio. Não sei se vocês Boa. acompanharam. Que é assim, muitas vezes a gente vai sempre na internet. Foi feito aquele novo Vectra. Não sei se vocês se lembram disso. Então, de manhã, ouvindo CBN, ouvindo Eldorado, tocava uma música estranha e tal, você começa a prestar atenção, né? E aí convidava para ir pro site. Do rádio, fiquei curiosa, fui pro site. E aí um site teve tantos hits que aquele filme foi pra TV. Então são coisas assim interessantes e é o viral a partir do rádio. É um pré-teste com resultados. Né? Isso é muito criativo, isso é muito legal. Como relacionar os nichos de mercado a partir de perfis de consumo com o mercado consumidor de produtos, serviços empresariais? Volta, Alicia. Como relacionar os nichos de mercado a partir dos perfis de consumo com o mercado consumidor de produtos, serviços empresariais? Produtos? São serviços empresariais. Serviços empresariais, desculpa, eu não tinha ouvido. Tá, serviços empresariais. É ainda um pouco misterioso para mim. É o B2B, no caso? É B2B forte, é serviço empresarial para outras empresas ou para indivíduos? Não pode. Oba, isso eu vou saber. Indivíduos, beleza. Ah, B2B. Tá. Então, B2B tem uma vocação para agrupar nichos maior ainda que o B2C, né? A sua pergunta é como é que você relaciona Cria nichos. os nichos, cria nichos, reconhece nichos. Tem um perfil de consumo Específico. Claro. com o mercado B2B. Na verdade, é o mesmo processo que você faz no B2C. Você consegue, depois de um certo tem uma literatura boa sobre isso, depois até eu posso te passar. Eu descobri recentemente, ela é fortemente prática. Que são algumas características que se correlacionam com algumas propensões de consumo no B2B. E outra vez, né, sem querer ser chato e insistir, mas inclusive no B2B nada é só racional. Tem eu te diria que chamar atenção para o perfil total dos seus clientes. E isso envolve também o emocional. Eu passo para você a bibliografia depois. Agora é um caso bem grande. Oi? Minha empresa de contabilidade está entre as maiores e acaba concorrendo em conceito com as maiores de auditoria. Embora sejam mercados diferentes. Porém, um cliente que dá maior rentabilidade é o pequeno e representa 40% do número de clientes. Mas eu preciso baixar suas expectativas para poder fechar negócio. Alguma sugestão de como resolver essa barreira de entrada? Nas maiores empresas, é isso? É um serviço que é muito sofisticado, Ou é um serviço mais... é um serviço de contabilidade. A empresa oferece
potencial muito grande. Tá. Certo. De rendimento, de tecnologia, tem um número considerável de clientes. E de faturamento também está entre as maiores. A gente já chegou até a ganhar da Deloitte prêmio de empresa melhor do ano. E o pequeno cliente que nos procura, ou que na maioria das vezes, 90% das vezes é indicado, ele tem a impressão, a percepção de que ele não vai ser, ele vai ser mais um dentro da estrutura, ele vai ficar perdido lá dentro. Então eu acabo tendo que baixar a expectativa para poder fechar um negócio. E eu acho que a gente aumentou muito a expectativa no mercado, então isso acaba atrapalhando às vezes para fechar uma venda. Eu não sei muitas vezes como resolver isso, porque eu também não posso depreciar meu produto. Mas é que você não precisa ter um produto só. Né? Você pode ter vários produtos adequados a cada segmento. Na área de small business, mas o que está sendo discutido hoje lá é que o cliente não gosta às vezes de ser tratado como small business. Ele pode até dizer, olha, eu sou small business, eu quero, poxa, você já tem um diferente, mas na você fala que ele é small business, ele não se sente. Você não precisa rotulá-lo, né? Às acho vezes que o ele tá rótulo é que falando não é de- adequado. Você tem um movimento aí de percepção de valor mesmo, né? Eu acho que eu caminharia muito mais por aí do que pela diminuição da expectativa. Eu acho que a insistência talvez algumas linguagens diferentes e tentativas, é um pouco tentativa e erro, de garantir melhor percepção do valor que você disse para mim, ficou claro, você tem um valor agregado de respeito. Então, acho que aí essa percepção de valor vai fazer com que o sujeito pague o premium price satisfeito. Mas dá para trabalhar nisso, pelo que você disse, eu acho que tem mais a ver com desenvolver o diálogo de apresentação Posicionamento também. do serviço do que qualquer outra coisa. É o posicionamento, tua proposta de valor. Pelo jeito você tem uma perfeita. Insistir nisso. E parabéns por ter sido a minha primeira empresa. Não é fácil. Tem uma empresa pequena que está entrando no mercado agora. E eu gostaria de saber onde posso encontrar os dados do IBGE para fazer esse raio-x do mercado. Então, você tem hoje, os dados do IBGE, eles estão disponíveis no próprio site do IBGE. Com certeza, no IBGE você não vai encontrar tudo compilado, arrumadinho, né? Então, você tem que passar também pelo processo de desafio. Nós, na empresa, fizemos esse trabalho de ir lá, arrumar esses dados e tal. Então, a gente tem um modelo pronto. Então, cada empresa deve buscar, talvez, a sua necessidade. Quer dizer, os dados estão disponíveis, o que vocês precisam de uma pessoa, gente com qualificação para lidar com essa informação e transformar aquela massa amontoada de dados em algo de valor para vocês. Mas hoje eu acho que o IBGE faz um trabalho muito bacana de divulgação das informações. Tem muita informação disponível. ibge.gov.br. Com relação ao mercado de medicamentos OTC diretos ao consumidor, qual é a sua avaliação da atual estratégia das empresas na mídia, de massificação e os aspectos éticos? Desculpa, perdi um pedaço. Em relação ao mercado de medicamentos, qual é a sua avaliação da atual estratégia das empresas? As que elas fazem na TV, sobre a massificação de propagandas e os aspectos éticos em relação a isso? Ah, tá. Entendi. Você quer uma leitura pessoal? É isso? Eu não tenho, de fato. Eu estaria sendo absolutamente leviana se eu fizesse algum tipo de juízo de valor sobre esse setor. Eu realmente não tenho a familiaridade, o conhecimento que eu deveria para opinar dessa forma. Agora, o que eu diria é, se há um setor absolutamente, que deve estar absolutamente comprometido, não que todos os outros não devam, mas alguns são mais dramáticos, né? Com um discurso totalmente positivo, ético e não manipulativo, é o setor de medicamentos. Né? Eu peço desculpas por não ter a familiaridade que eu deveria ter. Qualquer outra coisa seria opiniático. Até talvez eu falasse. Ok, mais alguma pergunta? Você pode fazer por escrito? Tem uma pergunta lá em cima, que a gente vai levar o microfone. Tá ligada. Eu queria saber
os dados demográficos, os nichos demográficos que vocês explicaram, vocês conseguem no IBGE e uma série de órgãos públicos. Já os dados psicográficos vocês analisam e vocês conseguem com cada cliente, né, baseado no banco de dados de cada cliente. Eu queria que vocês fizessem uma análise como é a mobilidade. Mobilidade entre os nichos demográficos é um pouco mais difícil, vocês têm acesso, embora as amostras do IBGE demorem de tempo em tempo. Já a mobilidade entre nichos psicográficos é muito mais intensa. Como não errar na hora que você vai atingir um público que de repente ele tem necessidade e quando vocês fazem uma ação ele na verdade já tem o sucesso? Claudinha? Responder. Bom, não existe, no caso desses segmentos, o que a gente percebe é que essa mobilidade, ela não é tão rápida assim, tá? Então, são segmentos muito grandes de mercado e dentro desses segmentos você tem nichos. Então, assim, é legal a gente separar a questão do segmento e do nicho. Então, a gente está falando de segmento. O que a gente percebe desde lá do censo de 2000 é que existe uma mudança, sim, de pessoas ascendendo a alguns segmentos. Por quê? Porque tem muito mais inclusão social do que existia antigamente. Então, o que a gente faz? Então, anualmente é atualizado esse segmento. E esse segmento a gente consegue montar uma projeção para poder entender, olha, como é que aquela informação lá geográfica, ela vem para o meu banco de dados. Entendeu? E aí a gente olha também, no caso, quando fala de orçamento familiar, a gente acompanha o IPCA. Como é que o IPCA está se alterando e como é que, por exemplo, a alimentação está impactando para cada um daqueles grupos. Ok? Então é um processo de atualização a partir das próprias informações e a mobilidade ela não é tão simples assim não. Ela depende... Não é tão descasada, né? Ela depende muito das políticas do governo. Sim, então para cada cliente é uma situação diferente. Então você pode encontrar um perfil de tem estabilidade em cada um dos grupos. O que na verdade existe uma hipótese. Quando a gente começa a trabalhar, eu espero que um tenho necessidade tenha um comportamento esperado e que é diferente do tenho estabilidade. E isso acaba acontecendo. Tá bom? Por que ninguém adotou a estratégia do Corte Inglês no Brasil? Confiabilidade. Corte Inglês. Porque ninguém adotou. Senhores, uma das poucas, mais profundas vantagens de chegar aos 50 é poder dizer, não sei. Eu acredito que seja uma questão cultural. Mas está chegando aqui. Eu não posso me adiantar, eu estaria cometendo uma infidência, mas existe até um movimento de... Está sendo feito um estudo sobre isso numa rede de lojas razoavelmente grande. Eu não posso dizer qual é, mas a implementação disso tem que ser feita com muito carinho e muito cuidado, porque é que nem a milhagem. Você sabe como começa, não sabe como acaba. Então, esse tipo de coisa tem que ser feito com muito controle. Não no sentido da desconfiança, mas no sentido da operação mesmo. Eu acredito que em breve a gente tem uma boa surpresa aqui. Esse é um empreendedor perguntando. Empresa de e-commerce com sede na Espanha, de venda de vestuário e acessórios, ela deseja se instalar no Brasil, em São Paulo. A pergunta é, quais são os principais cuidados e preparativos pré-operacionais? De verdade. Empresa do varejo. Conhecer o mercado. É uma empresa de e-commerce com sede na E-commerce, ela Espanha. vende via internet, é isso? É isso que eu estou entendendo. E vai atender todo o Brasil. É? Acho que é conhecer mesmo o mercado, saber Eu o que pode acho- esperar em termos Realmente, de profundamente. desempenho, em termos de vendas, volumes de vendas. Algo mais sutil? Eu investiria muito em pesquisa. Eu investiria fortemente em pesquisa. Até porque você está lidando com um tipo de público que, por princípio, é um frequentador da internet, não é isso? É vestuário. Quer dizer, o pressuposto é que você já tem um filtro aí, né, no seu segmento. Eu investiria muitíssimo. Os casos que se sabe de bons produtos que vieram um pouco atabalhoadamente, vamos dizer assim, e bastava um toque de adaptação no produto mesmo. O caso da Zara, por sinal, é espanhola. Ela investiu profundamente em pesquisa e tem um
Sucesso enorme. Alguma pergunta a mais? A gente encerra aqui. Cecília, Cláudia, muito obrigada. Muito obrigado, valeu.